Uma outra grande batalha que está descrita no profeta Ezequiel 38, 39, é uma batalha, claro que sim, mas é também uma invasão vinda de uma coligação de nações que irão atacar Israel. E quando nós lemos esta grande batalha, dois capítulos inteiros dedicados à descrição do que vai acontecer, nós nos questionamos, será que não é a mesma batalha do Armagedon? Há pessoas que de facto assim creem, eu também creio que tudo leva a crer, há muitas evidências, eu vou citar algumas delas, que levam a crer que se trata da descrição da mesma batalha. É importante nós lembrarmos que o livro do Apocalipse é uma coleção de profecias do Velho Testamento. Então encontramos ali este ajuntamento de descrições daquilo que serão os dias vindouros, ainda não se concretizaram, como nós sabemos, e então por isso nós podemos, de facto, conjugar muitas evidências daquilo que nós já vimos que se darão na batalha do Armagedon com aquilo que está descrito pelo profeta Ezequiel, com a visão que ele teve da invasão de Gog, da terra de Magog. Os pré-tribulacionistas tentam separar as duas batalhas, dizendo que Gog e Magog será uma batalha ainda antes do arrebatamento. Ora, isso é perfeitamente ridículo, para não dizer outra coisa, porque se de facto no final desta grande batalha de Gog e Magog Israel viverá em paz, estará até 7 anos a usar todos aqueles combustíveis dos exércitos inimigos, como é que depois podemos ver que virá o anticristo e virá trazer outra vez perseguição a Israel, uma parte da destruição, inclusivamente, como é que é possível? Há aí uma grande contradição. Então nós temos que realmente ver os textos conforme eles são e juntar as peças para entendermos, termos um entendimento daquilo que realmente Deus nos quer revelar. Porque além desta confederação de nações, esta coligação de nações que são convocadas por Gog, que nos aparenta ser nada mais, nada menos que a própria pessoa do anticristo, porque isto vai acontecer também no final dos tempos, e diz o texto que isto irá acontecer quando Israel habitar de novo na sua terra e habitar em segurança, que é o que está a acontecer agora. Israel tem o exército mais poderoso de toda aquela região do Médio Oriente. Israel é temível por todos aqueles povos. Israel hoje está de volta à sua terra, finalmente. Então é nessa altura, profetizada pelo grande Ezequiel, que Gog irá chamar as nações islâmicas, todas elas são nações islâmicas, como iremos ver, para esta grande batalha. Porque, além das nações que estão mencionadas, a expressão também acrescenta muitos povos contigo. Portanto, não são só estas nações, mas também muitos outros povos inimigos de Israel que virão também para atacar. Quem é Gog? Você já ouviu certamente ouvir falar que é Rússia, que é isto e é aquilo. Bom, há muitos livros, lá está, muita especulação. Houve muitas predições, muitas especulações até sobre o ano em que isso iria acontecer. Eu tenho lá um livro de um célebre autor cristão que disse que esta batalha iria acontecer em 1975. Bom, já se passaram tantos anos. Nós não podemos ir por aí. Nós não temos o direito de estabelecer datas. Isso está nas mãos do Senhor. Como eu sempre tenho dito e volto a insistir e a repetir, nós apenas podemos olhar para os sinais à nossa volta e perceber pela palavra de Deus em que ponto nós estamos da estrada. A estrada já vai longa. Nós já vamos bem longe, vamos bem próximos da meta final. Mas não sabemos quando chegaremos lá. Os sinais e indicadores vão nos mostrando cada vez mais a proximidade. Então, em que ano, quando vai ser, não sei, nem ninguém sabe, só o Senhor sabe. Mas podemos perceber pelo enquadramento geoestratégico, o enquadramento político das nações que estão mencionadas aqui em Ezequiel,
que o quadro está montado, ou seja, todas essas nações já estão, de facto, com os seus olhos e os seus mísseis, por assim dizer, apontados para Israel. Basta que agora surja o tal Gog, o tal príncipe. Ele é uma personagem que vem da terra de Magog. O texto hebraico diz que ele é o príncipe. A palavra que é usada no hebraico é a palavra Rosh, que significa cabeça. Daí que alguns foram buscar a ideia Rosh, Rússia. E foi o Scofield, com a sua Bíblia, que espalhou esta ideia, mas não é isso que está escrito. Rosh é uma palavra hebraica que significa estar por cabeça, ou seja, ele será a cabeça de uma confederação, uma coligação. Ele é o príncipe, ele é o chefe de Magog, de Mesec, de Tubal, que são nações que estavam ali situadas à volta de Israel naqueles dias. Nós podemos realmente chegar à conclusão que Gog, esta personagem, este indivíduo, se identifica com o Anticristo, uma vez que as ações e as intenções de ambos parecem de facto condizer. E o profeta Ezequiel diz-nos que ele é um inimigo há muito tempo anunciado. Ele não aparece assim subitamente, ele não é um caso isolado, mas ele é aquele inimigo de Israel de quem o Senhor já vinha falando há muito tempo através de outros profetas, Isaías, Jeremias, Amós, por aí fora. O Senhor diz lá em Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, não és tu, está a falar de Gog, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria com eles. Portanto, isto não é uma figura que aparece de repente, não. Isto é alguém de quem o Senhor já tem vindo a falar há muito tempo e que virá para tentar destruir Israel juntamente com outras nações ali à volta. Um dos grandes teólogos do século XII, muito respeitado, era um monge chamado Joaquim de Fiore, que se dedicou muito ao estudo das profecias. Ele foi considerado o pensador apocalíptico mais importante de toda a época medieval e foi ele, de facto, um grande influenciador da escatologia católica e protestante. Ele chegou à conclusão que Gog é o anticristo final que virá logo antes do juízo final. Antes que venha o juízo final, nesta grande batalha, então surgirá Gog, este anticristo. Então Gog diz aqui que é o príncipe de Magog. Agora vamos falar de terras, de nações que aqui estão mencionadas. Por isso eu estou colocando os mapas para situar melhor. Há uma coisa muito importante e que é essencial para a nossa compreensão. É que todos estes povos são os filhos e os netos descendentes de Noé. Lá em Gênesis 10 nós encontramos a descrição dos seus filhos, dos seus netos, e todos estes povos descendem dessa família de Noé. E foram-se espalhando por aquela região à volta da Turquia, vão até aquilo que é hoje a Geórgia, a Arménia, aquilo que hoje é a Ucrânia, o sul da Rússia, por aí fora, vão-se espalhando até a África, até aquilo que é hoje a Etiópia, o Sudão, e a leste vão até ao Irão, ou até à Pérsia Antiga. Agora, é fundamental que nós entendamos que quando Ezequiel teve a visão, ele descreve povos, mas na localização geográfica em que eles viviam naquela altura. Portanto, não é onde eles vivem atualmente. Por exemplo, os arménios. A Arménia hoje é um país, mas é uma nação muito mais pequena do que foi antigamente. A Arménia era muito maior do que é agora. A Turquia foi roubando e conquistando território. A Arménia, infelizmente, parece que quer continuar a fazê-lo, não é? Nestes dias recentes. Mas há mais arménios fora da Arménia, devido ao massacre da Arménia em 1917, 1915 ou 17, se não me engano, pelos turcos. Foi o chamado primeiro genocídio do século XX, em que mais de 1,5 milhão de arménios foram mortos pelas forças otomanas. E então nós vemos que houve uma fuga
especialmente para os Estados Unidos, para a Califórnia, para muitos lados do mundo, então, para a França. Então nós hoje encontramos muitos mais arménios fora do seu país do que na própria Arménia. Portanto, se nós hoje vamos a descrever os descendentes dos arménios, como estão situados nesta confederação, nós não podemos ir buscar aos Estados Unidos ou à França, nós temos que ir ao lugar onde eles habitavam no tempo e no espaço profético, ou seja, onde eles estavam no tempo do profeta Ezequiel, ou seja, por volta do século VII a.C. Onde é que estava Magog? Onde é que estava Togarma? Onde é que estavam Cush? Onde é que estava Put? Por aí fora, nós temos que ver onde é que eles estavam naquele tempo. Então, em relação a Magog, porque o príncipe, o anticristo, se ele for realmente Gog, ele virá de uma terra que está identificada, e temos aqui duas probabilidades. Elas não estão muito afastadas uma da outra. A primeira probabilidade será a Turquia atual, a antiga Galácia ou a Anatólia dos dias de hoje. Portanto, a parte central e leste da Turquia de hoje. Isso porque os filhos de Noé também se estabeleceram ali. Aliás, Magog era um dos netos de Noé. Ele era filho de Jafé. Jafé estabeleceu-se por aquela região. Portanto, o anticristo, e hoje há cada vez mais uma compreensão, um entendimento que o anticristo virá daquela região da atual Turquia, é uma grande possibilidade. Agora você irá dizer, então, mas não disseste num outro vídeo que ele virá do antigo Império Romano revivificado? Sim, claro que sim. Isso não anula o facto de que ele poderá vir da Turquia. Porquê? Porque a Turquia atual também fazia parte do antigo Império Romano. Portanto, se o anticristo virá do antigo Império Romano revivificado de toda a região, não quer dizer que ele venha de Roma ou que venha da atual Itália. Ele poderá vir até de Portugal, ou poderá vir da França, ou da Alemanha, ou do norte da África. Mas tudo leva a crer que ele virá, de facto, desta região da atual Turquia, porque é de lá que Gog, de facto, virá. Uma outra probabilidade, e segundo Flávio Josefo, o grande historiador judeu, e que é uma referência incontornável para a história daquela época, para ele, Magog era a terra dos citas. Era um povo extremamente cruel, um povo nómada, e que se estendeu em toda aquela região da atual Ucrânia, portanto, a norte do Mar Negro, na região da Bulgária, atual, da Roménia, Moldova, Cazaquistão, portanto, tudo a norte do Mar Negro. Então, essa terra de Magog seria todo este espaço geográfico, como poderão ver no mapa, e também alguns territórios da atual Turquia de leste, e chegando, quem sabe, até ao sul da Rússia. Portanto, não está descartada a hipótese que ele venha do sul da Rússia, porque, de facto, esse povo cita, nómada, com cavalos, com exércitos colossais, poderosos. Veja só que eles chegaram até à China. Eles moviam-se de um lado para o outro com grande agilidade. Eles eram guerreiros temíveis, com os seus arcos e as suas flechas. Eles conseguiam separar um pássaro em pleno voo. Atingiam com uma seta um pássaro, dividi-lo a meio em pleno voo. Eles eram temíveis, eram cruéis. Era algo indescritível nos dias de hoje. Chegaram até ao muro da China. Há quem diga, até há historiadores que citam que a grande muralha da China foi construída exatamente para evitar que eles entrassem naquele território, esses temíveis e cruéis lutadores. Citas tanto esta crueldade, não admira, porque toda ela parece que vai revelar-se nesses últimos dias. Então Magog era um dos filhos de Jafé. Eles são então referidos, como nós já vimos, pelo Flávio Josefo, como os citas. O grande poeta, o pai da poesia didática grega, chamado Hesíodo, no século VII a.C., ele também identifica Magog com os citas e a região do sul da Rússia. Temos um outro escritor chamado Hesíodo,
que foi quase contemporâneo de Ezequiel, também descreve a mesma situação, e Flávio Joséfo, que já mencionamos, ele diz que Magog, portanto, descendente de Noé, fundou os Magogitas, assim mencionados a partir dele, mas que eram chamados pelos gregos de citas. Ele diz que os gregos chamavam citas aos de Magog, portanto, àqueles da terra de Gog. Mas há mais referências. Eu fiz algumas dezenas de horas de pesquisas em várias enciclopédias britânica e judaica, muitas outras referências desta época, é um estudo muito interessante. E vemos, por exemplo, um outro escritor muito conhecido do primeiro século, chamado Filon de Alexandria. Ele também identificou Magog com o sul da Rússia atual. Portanto, aquela região norte do Mar Negro, que é a atual Ucrânia, mas já fez parte do antigo Império Soviético, agora é o sul da Rússia. Mas, para além destes, a grande parte da informação virá de Heródoto de Halicarnasso. Ele é conhecido como o pai da história. No V século a.C., ele escreveu a mais antiga narrativa e que é considerada a mais importante, a mais histórica, por si, mais fiável, na qual ele descreve este background, este pano de fundo em curso da grande guerra que era travada entre gregos e persas no V século antes de Cristo. Então há muitas descobertas recentes arqueológicas que têm confirmado que os relatos deste autor Heródoto estão verídicos na sua generalidade e, acima de tudo, quando ele se refere ao povo cita, eles então são descritos como os descendentes de Magog que aterrorizavam as estepes do sul da Rússia, desde a Ucrânia até à Grande Muralha da China. Heródoto descreve-os como vivendo então neste território da Sítia, que tinha mais ou menos umas 360 milhas, mais de 500 quilómetros de cada lado, era uma espécie de um grande quadrado que englobava margens desde os rios de Dniester até o rio Don, tanto fluem para o Mar Negro e o Mar de Azov, e no VII século ele diz que os citas varreram toda esta região, deslocalizaram um outro povo, que eram os cimérios das estepes da Ucrânia, e que fugiram através do Cáucaso. Portanto, eles vão até às montanhas do Cáucaso atrás desses inimigos. Heródoto, então, descreve-os extensivamente. É muito importante nós termos o conhecimento daquilo que é o apoio àquilo que Ezequiel vê, para podermos identificar estes povos e podermos, lá está, acompanhar a realidade atual e vermos onde estes povos se enquadram e de onde virá realmente esta coligação final que atacará, liderada pelo Anticristo, atacará Israel, lá no vale de Esdraelon, o vale de Megido. Já Heródoto, cerca de 150 anos antes de Ezequiel, descreve então estes descendentes de Magog como sendo os citas. Podia falar muito mais sobre isto, mas isto é cansativo, então não quero falar mais, porque é importante nós conhecermos estes povos. Então podemos situar desta forma os descendentes de Magog como vindo desta região da Sítia antiga, portanto, ao norte do Mar Negro, atual Ucrânia, e podemos também situá-los no leste da atual Turquia. O Estrabão foi um historiador grego do primeiro século, não só historiador, como também geógrafo e filósofo. Ele escreveu uma obra colossal em 17 volumes, chamada Geográfica, e nessa obra ele apresenta a história descritiva dos povos e das regiões das diversas partes do mundo conhecidas na sua época. Ele menciona Gogaren como uma região da Ibéria. A Ibéria não é a Península Ibérica, mas é uma Ibéria situada na atual Arménia e Geórgia, que eu tive o privilégio de visitar o ano passado com algumas pessoas. E então, estudiosos concordam que esta região, Gogaren, é um dos mais bem preservados nomes para Magog, que pertencia ao reino ibero-caucasiano até ao segundo século a.C. Há um outro estudioso grego e romano chamado Aelius Herodianus,
que chamou aquela região também Goerene, já no segundo século depois de Cristo. Então, comentadores acham que o nome atual da Geórgia, que fica ali ao lado da Arménia, vem exatamente deste nome Guarani. Bom, concluído, dito isto, vemos que ele virá então daquela região a norte do Mar Negro ou da Turquia atual. Depois temos outra nação que aqui é mencionada, que é Cush. Cush é o nome hebraico para Etiópia, ou mais precisamente o atual Sudão, ou seja, ao sul da Etiópia. Então é fácil localizar esta nação bem ao sul de Israel. Cush, como nós sabemos, também era neto de Cam, neto de Noé, perdão, filho de Cam, filho esse sim de Noé, e que foi para a parte da África. Depois temos a menção de um outro país, outra nação, o povo de Put. Put é fácil identificar com a Líbia atual. Put também era neto de Noé, filho também de Cam. Depois temos a Pérsia. Bom, a Pérsia, esse é mais fácil de todos, porque a Pérsia ainda recentemente tinha esse nome, agora é o chamado Irão. Depois temos a Togarma. Togarma vem lá dos confins do norte. É importante nós mencionarmos que estas nações todas mencionadas são nações islâmicas, excetuando a Arménia e a Geórgia, que são nações cristãs de um ritual próprio arménio, ortodoxo, mas todas as outras nações, mas elas não têm grande significado militar, não são muito fortes. As nações mais poderosas que aqui estão referidas, todas elas são nações islâmicas, como a Turquia, como a Pérsia, o Irão atual, como o Sudão, como outros que nós vamos mencionar. Então vemos agora Togarma, que vem dos confins do norte, e aqui se refere ou à Turquia oriental ou à Arménia. Poderá ser também esta região do centro da Turquia. Muitos, de facto, identificam Togarma como sendo a Turquia. Também me inclino mais para essa opinião. Mas eles depois também se vão espalhando e, claro, hoje encontramos arménios, encontramos georgianos, encontramos também povos turcos misturados. Eles são já mencionados pelos hititas já no 14º século a.C. como o reino da Anatólia de Tagarama, portanto, ou de Togarma. Portanto, vemos que eles estavam já na atual Anatólia, que é na parte central da Turquia. Então, podemos ver que a Turquia está extremamente envolvida nesta coligação. Quem sabe até virá dali o líder que irá dirigir todos estes exércitos contra Israel. Flávio Josefo também considera Togarma como o pai dos frígios, ou outros ainda, e agora fontes judaicas também ligam a Togarma como o pai dos povos turcos. Portanto, toda esta região aqui que está mencionada, os frígios, são de facto, toda esta região está envolvendo ali esta grande nação da Turquia atual e que é o seu governo feroz inimigo de Israel, continuamente ameaçando também conquistar Jerusalém. Portanto, vemos o quadro a montar-se pouco a pouco nos últimos anos. Encontramos também a nação, o povo de Mesec, aqui não há dúvida que é na Turquia atual, é um povo que estava na atual Capadócia, a região, aquele planalto central da Turquia. Mesec também era um dos netos de Noé, filho de Jafé. Depois encontramos também Tubal. Tubal é também na Capadócia, na Anatólia. Tubal também era neto de Noé, filho de Jafé. Portanto, também na Turquia de hoje. Encontramos finalmente Gomer. Gomer também está na Turquia. Encontramos algumas descrições de alguns autores evangélicos dizendo que Gomer era na Alemanha Oriental. Isso não tem pés nem cabeça. A Alemanha não tem nada a ver com isto. Gomer situa-se claramente na Turquia atual. Também poderá ser parte
daquela região do norte do Mar Negro, mas ela está em todo aquele conceito, digamos, geográfico à volta de Israel, a norte de Israel, porque vemos que eles virão do norte. É uma parte, o inimigo que virá do norte, ou da Assíria antiga, que chega até aquela região, ou virá da atual Turquia.